Mas Paulo disse: jovens, vós sois fortes, porque já venceste o maligno, o maligno, o maligno. É por isso que você está contado. Oh, aleluia, 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 aleluia. Está guardado aí, está despreocupado. Mas havia alguns rumores entre os homens. Alguns questionavam. Alguns estavam perplexos. Alguns estavam temerosos, pastor. Alguns estavam aqui, pregadores e eu, preocupados porque não sabia se ia viver ou não. Sabe o que é que Deus me faz entender agora, irmãos? É que muitas das vezes Deus pega jovens como você, como eu, e leva para locais que muitas das vezes foge do nosso raciocínio. E quando chegamos nestes vales da vida, a primeira coisa que nós pensamos é: será que Deus está comigo mesmo? Será que Deus é na minha vida mesmo? Porque eu vejo alguém que muitas das vezes a sua vida não condiz aquilo que ele é, nadando, pulando, marchando os filhos. E muitas vezes a vida dele está bem distante daquilo que na verdade Deus quer para que ele viva. E muitas vezes você andando nos caminhos de Deus, trilhando as verdades santas, sacrificando a sua carne, sacrificando o seu eu. Mas muitas das vezes você entra por caminhos que fica a duvidar: Deus, o Senhor está mesmo nesse negócio, Deus, o Senhor está mesmo comigo, Deus, será que eu vou aguentar mesmo? Ei, deixa-me te tirar uma expressão da tua frase todos os dias em que você está sendo provado. Tira o será e diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tira o será e começa a colocar: eu posso. Tira o será e começa a colocar: eu posso. Tira o será e começa a colocar: eu posso. Tira. E deixa Deus agir. Deixa Deus fazer. Muitas das vezes não entendemos essas verdades, senhoras e senhores. Muitas das vezes não entendemos, por isso que deixamos o pensamento tomar conta do nosso psicológico. E ficamos indagando a Deus. Como certa feita, me lembro agora, Deus me faz entender isso. Certa feita ainda no meu início de caminhada, estava em um círculo de oração, consagração. E ali orando, irmãos, Deus me levava em espírito para uma certa igreja lá de Maceió. E chegando ali, Deus me fez ver algo que jamais eu tinha pedido a Deus para ver. Deus me fez ver uma dimensão muito grande de hostes infernais preparadas para lutar contra a minha vida. E naquele momento eu fiquei muito perplexo. Eu fiquei naquele momento até mesmo parado e perguntando: Deus, o que é isso? O que é que o Senhor quer dizer por intermédio dessa revelação? Deus, o que é que o Senhor quer falar? E naquele momento alguém me chama lá no círculo de oração da consagração e diz: Maxwell, é o momento de você fazer a oração. Eu parei um tempo, olhei para os quatro cantos da igreja e fiquei dizendo: Deus, o que é que o Senhor quer falar por intermédio desta revelação? Mas eu não entendia, queridos irmãos, qual o mistério de Deus na minha vida adiante. Eu não entendia o que é que Deus queria falar por intermédio daquela revelação. E naquele momento eu chamei alguém e disse: olha, irmão, vamos orar, vamos clamar a Deus, porque o inferno em peso está se levantando para destruir a vida de muitos jovens. Vamos clamar a Deus para que o Senhor venha intervir essas hostes infernais que estão decididas a combater e destruir todos os jovens. E naquele momento fizemos um clamor. E neste clamor saímos, fomos para cada um para a sua casa. Queridos irmãos, eu pensava que só era dali e acabou. Eu pensava que aquilo ali era simplesmente algo que Deus estava me revelando.
Mas entende só o mistério. Quando se passou semanas, quando se passou meses, aí eu comecei a entender que a perseguição, que a luta, que a batalha era muito grande. E a minha luta não era contra a carne, não era contra o sangue, mas era contra as potestades do mal. Por quê, pregador? Porque nós jovens, Satanás guerreia com tudo que ele tem e o que ele pode. Para nós jovens, ele sabe que você é o futuro da igreja. Para você jovem, ele sabe que você é o futuro pastor do amanhã. Para você jovens, ele sabe que você é a futura dirigente do círculo de oração da igreja. Para você jovens, ele sabe que você são os futuros missionários, as futuras missionárias que vão bombardear o inferno. É por isso que se levanta a comitiva para dizer que vamos retornar e vamos acabar com ele agora, porque amanhã vai ser difícil. Sabe por que você é tão perseguido? É porque o diabo sabe que você é uma arma poderosa nas mãos do Todo-Poderoso. Sabe por que você é perseguido? É porque Satanás sabe que você é uma dinamite na mão de Deus. E a qualquer momento, essa dinamite vai implodir. E o nome do Senhor vai ser glorificado. E naquele momento eu disse, Deus, eu não estou entendendo o mistério, Jesus. O que é que o Senhor quer falar por intermédio dessa revelação? O silêncio de Deus prevaleceu na minha vida. Irmãos, aquilo me machucou tanto. Aquilo me feria tanto por dentro. Porque eu queria, na verdade, uma resposta de Deus de imediato para a minha vida. Eu queria uma resposta dos céus. Eu queria que os céus naquele momento se abrissem, assim como Estevão viu os céus abertos, e eu começasse a ver os céus abertos, e Deus falando comigo face a face. Mas não aconteceu desta forma. O que eu não imaginava era que o inferno todo se levantara para destruir a minha vida. Quando eu caí em sã consciência, eu disse, Deus, se Satanás, se os demônios do inferno estão decidindo a destruir a minha vida, custa o que eu está, eu também estou disposto, Deus, a morrer por ti, mas eu morro crente na tua presença. Deus está me revelando agora, pastor, que tem jovens aqui na igreja que são filhos de pais não crentes, mas que está se submetendo a algumas decisões que ele está pedindo. Ele está se submetendo a decisões que não convém à vontade de Deus. Sabe o que é que Deus está dizendo? Eu quero te abençoar, eu quero te fazer uma ferramenta nas minhas mãos, mas estás disposto a abrir mão da vida, porque eu vou te usar. Glória a Deus, aleluia. Deus, por que é isso? E eu passei a interrogar a Deus, irmãos. Eu passei a interrogar a Deus nas minhas orações. Eu passei a interrogar a Deus, perguntando qual o motivo, qual a razão de eu estar sendo tão bombardeado. Mas o silêncio de Deus prevaleceu na minha vida. Mas uma certa feita eu disse, olha Deus, eu estou disposto a pagar o preço que se faz necessário uma semana de sacrifício. Mas este sacrifício vai ser, Senhor, em prol da vitória que está por vir para a minha vida. Irmão, sabe o que é que eu entendi? É que Deus gosta de desafio de jovens. Sabe o que foi que eu entendi? É que Deus gosta de desafio de jovens. Porque jovem, queridos irmãos, ele está disposto muitas das vezes para tomar decisão que não lhe convém.